João capítulo 19, o versículo 17, diz assim: e levantando ele mesmo a cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Em outras traduções também diz Calvário. E levantando ele mesmo a cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota, e em hebraico se chama Gólgota. E você diz: amém. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos esta noite, em nome de Jesus. Amém. E quando eu pensei nesse texto, aí me veio o hino que nós cantamos. Então eu vou dizer diferente: abram suas harpas. Olha, nós meditamos na palavra de Deus. Perceba, o autor deste hino, Alex Calvato, ele refletiu absurdamente lindo este louvor bíblico. Perceba, nós vamos em poucos minutos, seu Francisco, falar sobre isso. E na primeira estrofe ele diz, ele estava contemplando, no Calvário contemplamos o nosso meigo Salvador. E quando eu estava imaginando isto, eu já vi em 3D, irmão Deus, a imagem de Jerusalém. As ruas são extremamente estreitas. Nunca fui em Jerusalém, mas já tive vontade, mas como eu sempre digo, se eu não for lá aqui, eu vou lá. São extremamente estreitas. O autor sabia disso, o autor deste hino sabia disso. Aí ele diz: no Calvário contemplamos o nosso meigo Salvador. Revelação de amor, o mistério há tanto oculto, Deus em Cristo revelou. Por que ele diz aqui o mistério um tanto oculto? Porque o plano de Deus ficou milhões e milhões e milhões de anos sem ninguém saber qual o plano de Deus. Que plano? Só Deus sabia que o homem ia ser feito, ia ser criado por ele e ia cair. Alguém mais sabia? Não, só Deus sabia. Então Deus sabia também, diz a Bíblia, que desde a fundação do mundo, o plano da salvação já estava planejado, projetado. Então o autor pensou nisso. Ele disse: o segredo oculto, Deus em Cristo revelou. Que segredo maravilhoso! Revelação de amor. Você, para aprender um louvor, para aprender uma música, você tem que sentir, viver a música e reagir ao que a música pede. E foi isso que eu tentei fazer hoje. Aí o texto do cantor continua dizendo: Calvário, Calvário, revelação de amor. Que grande dor, revelação de amor. Por que ele frisa tanto Calvário? Porque dá as pessoas da época, Josefa Pedro, Josefa Maria, Josefa Gama. Calvário é sinal de martírio. Calvário é sinal de perversidade. Calvário é sinal de sofrimento. Calvário é sinal de morte. Mas para Cristo, naquele dia, Calvário significava regeneração, transformação, recomeço, nova chance, oportunidade. Para Cristo, naquele dia, e para nós hoje, o Calvário não significava só um lugar de tormento, significava um lugar de recomeço. Entenda, o autor ele foi muito cirúrgico quando ele fez esse louvor. Alex Calvato. O louvor é bem bíblico, é bem lindo de se perceber. Porque o próprio Jesus levou a cruz que era do irmão Adão, que era da irmã Maria, que era minha. Ele disse: não, eu assumo a responsabilidade e vou ao Gólgota, e vou ao Calvário, e pago o preço, e piso na cabeça do diabo, e faço se cumprir o que está escrito em Gênesis capítulo 1, e da semente da mulher nascerá alguém que a esmagará a cabeça da serpente. E Jesus estava fazendo naquele dia essa promessa se cumprir. E é por isso que nós estamos aqui no sertão, nessa temperatura alta, porque no Calvário o sangue de Jesus foi derramado. Calvário, Calvário, Calvário. Que grande dor, mas também que grande amor. Ninguém demonstra amor como Jesus demonstrou. Por isso que quando o texto foi lido aqui, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, mesmo que existisse um pai ou uma mãe que dissesse: eu vou dar o meu filho, não era igual a Jesus.
Porque Jesus era um ser impecável. Se você der o seu filho vem de essência pecadora. Porque você é pecador, seu esposo é pecador, sua esposa é pecadora. Seu filho é de essência pecadora, é de raiz pecadora. Mesmo que você pegue ele recém-nascido e entregue para ser morto por alguém, ele tem de pecado porque ele veio de uma raiz pecadora. Mas Jesus, todavia, porém, veio sem pecado, veio limpo, veio puro, veio perfeito, veio incrivelmente pronto para padecer por nós. Meus amados irmãos, se você perceber assim, eu passei a manhã escutando ele. Aí ele diz: Deus amou o mundo e o seu filho emprestou. Não, nesse texto aqui, emprestar não encaixa. Ofereceu. E o ofereceu aqui era bem mais profundo do que a gente imagina. O ofereceu aqui é dar sem querer de volta. Não era que Deus não queria Jesus de volta. Deus que certamente queria Jesus de volta e ele viria, mas ele não viria antes de cumprir o plano que Deus planejou de forma perfeitamente completa. Foi por isso que no meio do sofrimento de Jesus, a Bíblia relata que Deus se virou, Deus virou as costas, Deus não suportou ver, porque Jesus cumpriu o plano de Deus na forma milimetricamente perfeita. Não deixou uma brecha para que o diabo apontasse, não, ficou faltando um pouco disso no sacrifício, ficou faltando aquilo no sacrifício, ficou faltando aquilo no sacrifício de Jesus. Não! Ele disse: eu vou lá, pago, não deixo dúvida nenhuma, dúvida nenhuma, quito tudo no Calvário. A gente não para pensar o preço que Jesus pagou. Às vezes a gente acha que a salvação pode ter sido você de graça. Para mim, foi de graça. Para Jesus, foi caro, foi pesado, foi um alto preço, foi preço de sangue. É de graça para mim, mas para Jesus custou sangue. É por isso que eu preciso valorizar. Mas eu não paguei, mas alguém pagou. Eu não paguei, mas Jesus pagou. Eu não paguei, mas estou salvo. Eu não paguei, mas alguém se entregou, foi oferecido por mim. Meus amados, isso aqui tem tanto conteúdo que eu não tenho tempo suficiente para esmiuçar. Aí o texto do hino diz: o Senhor na cruz morrendo, de nós, o quê? Se compadeceu. Agora, imagine comigo a cena, né? Como é que alguém me espancando, com todo tipo de açoite, de pancada, de esmurração, eu apanhando, inocentemente, vou ter misericórdia do irmão Renilson que está ali sentado, enquanto eu estou apanhando. A gente, se levar uma pancada de alguém, fica irado, né? Peraí, esse filho vai virar pancada, não é? Jesus é diferente. Apanhando, ele olhava para os pecadores, para os miseráveis, para os malfeitores, para os bandidos que estavam em volta dele. Pai, perdoa. Como é que alguém, ele apanhando, se compadeceu? Outra aí, meu Deus do céu, onde é que alguém vai encontrar uma palavra para encaixar no João 3,16 de tal maneira? Mas, amados irmãos, eu fiquei perplexo ao meditar nesse texto, porque eu nunca vi ninguém apanhando ter misericórdia de alguém que está o vendo apanhar. Irmão Adão debaixo do cacete. Rapaz, eu tenho tanta pena da irmã Maria. E ele que está apanhando. Só alguém como Jesus. Não dá para entender, irmã Ana, isso? Não. Só alguém com coração como o de Jesus. É por isso que nós temos que ser parecidos com ele. A salvação não foi de graça, foi paga. E o boleto foi pago no Calvário. O hino é tão maravilhoso que ele diz que Jesus se compadeceu. Deus o Pai olhou o Calvário e o seu filho abandonou. Se abandonar um filho, Anne, você que gosta de ser mãe, na forma plena da palavra, você abandonar um filho, quando ele está errado numa situação, você abandona e a consciência ainda acusa, né? Pai, não abandona o filho não, é seu filho, né? A consciência ainda diz isso. Mas você abandonar quando ele ainda errou, ainda vem, vamos dizer assim, um motivo. Não, eu estou abandonando ele porque ele fez isso. E eu não quero me acoloiar, a linguagem do nordestino, com ele não, porque ele aprontou isso e eu estou abandonando ele. Agora, você abandonar um inocente, você abandonar a pureza
o Deus homem, você abandonar a ponto de não suportar nem ver, você abandonar a ponto de você imaginar que Jesus estava carregando os pecados de todo o universo, do passado, do presente e do futuro. A gente pega todo dia. Hoje tem 8 bilhões e 250 milhões de pessoas no mundo. E todas elas, de 0 ano a 100 anos, pecam todo dia. E esse pecado de hoje, do passado e do futuro, Jesus estava levando naquele dia. E Deus o abandonou. Imagina a cena. Imagine, faço eu uma conjectura para a gente entender. Deus se contorcendo ao ter que virar o rosto por não suportar ver o que ele viu. Se fosse uma mãe, um pai, talvez tinha entrado lá: ei, não bata no meu filho, não espanca o meu filho, não estou suportando ver, não. Mas Deus suportou, Jesus suportou por você. Eu não entendo porque as pessoas não conseguem entender isso. Preferem as bolotas do mundo, preferem o que o mundo dá, os prazeres momentâneos, os prazeres regados a tantas coisas como drogas e vícios, e não conseguem entender o pleno, perfeito, amável, inexplicável, profundo, intenso, inigualável, inenarrável amor de Deus. Eu tenho certeza que minha mãe me ama muito. Meu pai me amava muito, meu irmão me ama muito. Acho que tem irmãos aqui que me amam, outros gostam de mim, não sei. Mas eu amo muito minha esposa, eu amo muito meu sobrinho, amo muitos irmãos. Mas por mais que a gente tente explicar o sentimento que nós temos um pelo outro, ninguém vai fazer o que Jesus fez por ninguém. E a gente não valoriza. É por isso que naquele dia do julgamento final, Deus não vai ter piedade. Porque quando as pessoas rejeitam Jesus, elas estão dizendo: o sacrifício que Jesus fez para mim não tem valor nenhum. Quando eu não quero Jesus, eu estou dizendo: o sacrifício que Jesus fez para mim não tem importância nenhuma. Não tem... Para mim não tem sentimento nenhum ali. Para mim tanto faz como tanto fez. É por isso que no dia do julgamento final, Jesus vai pegar pesado com quem o abandonou. Meus amados, perceba bem. Deus o Pai olhou o Calvário e o seu Filho abandonou. Oh, revelação de amor. Mas sofrendo o abandono, Cristo deu o seu perdão. Quando alguém é abandonado, a gente imagina que a reação do abandonado é sair soltando os cachorros, né? Ah, me abandonou, eu quero lá saber, vai te catar, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, tu se vira, eu vou viver a minha vida, tu vive a tua, vai-te embora. Não é esse o sentimento do abandonado? É. Mas Jesus é diferente. Abandonado pelo Pai, ele não xingou. Abandonado pelo Pai, ele não reagiu com agressividade. Ele abandonado pelo Pai, ele não disse: eu estou morrendo pela cambada de miserável que não vale nada, que lá no futuro pode me rejeitar. Ele abandonado pelo Pai, ele não olhou para a situação e disse: eu vou chamar um anjo aqui para destruir tudo isso e eu vou ficar livre desse castigo. Ele abandonado pelo Pai, ele deu foi perdão, 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 perdão. Calvário. O sertão, ele foi alcançado pelo Calvário. Nós não estamos aqui em 7 casas há 2 anos porque nós somos bonzinhos e somos muito... Não, é porque Jesus disse: vá, que eu quero que vocês estejam lá, pregando, anunciando, levando o evangelho, que eu abri os braços no Calvário para salvar a metrópole, o sertão, o oeste, o sudeste, o centro-oeste, o nordeste. Eu quero que vocês estejam, nós estamos aqui para anunciar a cruz do Calvário como a única alternativa de salvação para essa geração. Ah, mas eu não creio. Independente se eu creio ou não creio, a história é assim, a situação é essa, as circunstâncias são essas. Eu estava pregando outro dia numa live e disse que se o homem fosse inteligente, o inferno, não que o homem não seja, se o homem fosse inteligente mais do que se pode imaginar, se o homem parasse para pensar um pouquinho, o inferno não só tinha o diabo e seus demônios. Porque o inferno não foi feito para mim nem para tu. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Mas como o homem rejeita a cruz, rejeita Jesus, aí infelizmente ele vai
para um lugar que não foi feito para ele. Aí, pastor, não acredito não. Eu respeito a sua decisão. Meus amados, pense um pouco no que eu estou te falando. No meio de tudo isso que eu estou te dizendo, o hino repete por dezenas de vezes: amor, 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 Calvário, Calvário, Calvário. Oh, que grande dor! Ei, se você parar só para ouvir o hino e ver a energia espiritual que é colocada neste hino, e você permitir ser tocado pelo poder transformador que tem a palavra pregada através desse louvor, você aceita Jesus porque você é tocado pelo sofrimento do Cristo do Calvário. Ah, pastor, mas eu não consigo aceitar Jesus por causa disso. Nada é maior e mais caro do que o sofrimento de Jesus no Calvário. Ah, pastor, mas eu não acredito que eu vou morar no céu. Acho que morreu, acabou. Não fique acreditando nessas fantasias mirabolantes. Você tem corpo, vai se acabar. Você tem alma e espírito que não se acabam e não ficam aqui rodando no ar depois que você morrer. Para algum lugar ele vai, ou para cima ou para baixo. Mas o amor de Cristo esta noite está sendo pregado aqui para dizer para você: o Calvário não vai deixar. Você só vai desagarrar de Jesus. Você só não vai para o céu. Você só não vai morar com Deus. Se você não quiser, você não paga nada. É gratuito, já foi pago. Esse jantar que vai ser dado aqui é comida demais, filho. Viu? Foi tudo pago. Foi nos dado gratuitamente. Você só vai ter o trabalho de comer. Só! Não é trabalho. Agora você vai comer com alegria, com prazer e satisfação, porque está bom. Eu comi em casa, basta. Agora, alguém suou para você se alimentar hoje aqui. Jesus morreu na cruz para você ser salvo hoje aqui. Aí com o mesmo prazer que você vai se alimentar, porque a comida está muito boa, por que você não para? Vai ser da mesma forma que eu estou me alimentando, eu vou entender, vou ter certeza, vou acreditar que eu preciso de Jesus muito mais do que esse alimento. Eu preciso de Jesus muito mais do que qualquer outra coisa. Eu preciso de Jesus muito mais do que eu preciso respirar. O Calvário foi eternizado como um lugar de tortura para bandidos, para nós, lugar de salvação, lugar de tortura. O mestre que foi colocado como se fosse um assaltante, um ladrão, um salteador, mas para nós um lugar de recomeço. O mestre pagou para você ser salvo hoje. Se a população de Geraldo Pociano toda morresse, não tinha condições de salvar ninguém, porque todo mundo é pecador, como já falei. Mas como Jesus morreu sem pecado padeceu, sem pecado foi açoitado, sem pecado sofreu, sem pecado foi espremido, sem pecado foi esmagado, sem pecado foi moído, sem pecado foi pisado, sem pecado foi cuspido, sem pecado foi espancado. Porque ele estava sem pecado, ele teve a cruz sobre os seus ombros, como a prova que ele estava pagando para eu e você, para nós, sermos salvos gratuitamente. Até porque se a salvação fosse paga, você podia vender tudo que você tem, não ia ter condições de comprar. Se o Silvio Santos fosse vivo, podia vender tudo que ele tem, não ia ter condições de comprar. Se a salvação fosse paga pela gente, não tinha dinheiro que pudesse comprar. Mas como foi Jesus que pagou? Só ele podia pagar. E se fosse outra pessoa morta no lugar de Jesus, Deus não aceitaria o sacrifício. Por isso que foi Jesus que aceitou, se entregou, se doou. Aí a gente precisa entender que não chegaremos do outro lado sem Jesus. Essa senhora que faleceu, parece que esses dias, com certeza ela não estava se programando para morrer agora. Uma situação, acho, com enfermidade pesada, foi pego de surpresa, pegou ela de surpresa. E em menos de 1 ano, 2 anos, a tragou. A vida é uma passagem. Hoje você está aqui. Hoje
fazem 144 semanas que eu amputei a perna. Puxa. Fazem 144 semanas que eu amputei a perna. Até 144 semanas lá atrás, estava com a dentro. A vida é uma passagem. Hoje você está aqui, amanhã. Mas eu estava conversando com o fulano ontem, passado. Mas, pastor, hoje eu não vou aceitar Jesus não, mas amanhã. A vida da gente é assim. Ei, eu só preciso que você reflita e veja que outra oportunidade. Jesus morreu uma única vez e dessa única vez nos deu a oportunidade. Mas a Bíblia diz o quê? Que a porta da graça vai se fechar. E quando ela se fechar, quem ficou, ficou. Quem não ficou, não fica mais. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chega mais. Mas eu estou tão novo. A idade era métrica para você, se você ia morrer cedo ou tarde, no passado. Hoje, eu conheci uma criança com 5 anos, diabetes. O primo dele, 7 anos, problema no rins. A gente via isso. E gente de 50 para cima, né? Hoje não tem negócio de dizer, não, fulano é novo, vai morrer agora não. Não, fulano é velho, mas morre logo. Pastor, se eu está me apavorando, não estou lhe apavorando não, estou pedindo para você pensar. Enquanto se chama um dia chamado hoje, a Bíblia diz, não rejeite, não feche a porta, não vire as costas para o Cristo do Calvário. Esse momento de ceia não é só um momento que a gente vive relembrando este momento da cruz de Cristo, mas é desejando que este momento se repita assim que possível, o mais rápido possível, lá com Jesus. E quando este momento se repetir, é porque a porta da graça se fechou. Meus amados, dei a oportunidade de pelo menos pensar no preço que Jesus pagou. Aí como é que eu vou pensar? Você lê o hino 541 da Calvário. Calvário. Oh, que grande dor. Eu vi outro dia um bobo sem juízo dizendo que Jesus não sentiu dor não no Calvário. Só tendo juízo nos pés. Mas o Mestre, depois que ressuscitou, até antes, ele estava chamando, vinde a mim. Depois que chamou, ele disse, ide. Nós estamos cumprindo o ide de Jesus. Nós estamos fazendo o ide de Jesus. Cabe a quem nos ouve dar crédito na mensagem e dizer, eu não consigo mais rejeitar a cruz. Eu preciso de Jesus. Tem um hino que diz, quando a morte entrar no teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Na tribulação, na perseguição, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando nós rejeitamos a cruz do Calvário, o que Jesus fez na cruz do Calvário, nós estamos dizendo, eu não preciso de Jesus. Desde que nasci até o dia que eu morrer, ou Jesus me levar, eu vou precisar de Jesus todo dia, o dia todo. Pastor, eu não acho que ser crente é bom não, porque a gente tem que deixar aquilo, tem que deixar aquilo, tem que deixar aquilo é outro. Outro dia eu conversando com um rapaz, ele disse, eu sou livre. O senhor é livre? Sou livre. Porque eu faço o que eu quero e você não faz nada. Eu digo, você é livre porque você faz o que quer e eu não faço nada. Certo? Aí eu fiz uma pergunta a ele. Quem é que é mais livre? Quem faz o que você faz, se prostitui, bebe isso, aquilo. Ou quem é que nem
Se quiser, faz, mas decidiu não fazer. Quem é livre? Você que faz, ou eu que posso fazer e me decidi não fazer? Ele baixou a cabeça. Eu domino a minha vontade, você não. Passe um mês sem praticar o que você pratica. Agora eu garanto a você que eu vou passar 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos sem praticar o que você pratica. Nós mesmo, manda, quem é livre? Vamos mudar de assunto. Você gosta por quem mesmo? Perceba. Quem é livre? O crente? Quem é escravo? O crente? O crente é livre. A gente pode fazer, então faz o que a gente não quer. Porque a gente tem prioridades. E a prioridade é fazer a vontade de Deus. Acabou. Eu posso, se eu quiser, pastorear uma igreja em Maceió hoje. Mas Jesus disse, você vai para o sertão, para Girão, para Sete Casas, para Rosa Luxemburgo. Aí, a minha vontade é fazer a vontade de Deus, é quando Ele quer que eu esteja. Ponto final. Estou feliz por isso. Ei, eu sou livre porque eu não faço aquilo que eu quero. Eu sou livre porque eu faço aquilo que Deus quer. Porque se eu fizer aquilo que eu quero, eu viro escravo do mundo. Mas quando eu faço aquilo que Deus quer, eu viro servo de Deus. Eu sou dono do meu nariz, nada. Quem é dono do meu nariz é Jesus. Perceba. O Calvário me deu a liberdade que você, que nós podemos ter. Amém? Meus amados, eu estou encerrando agora esta mensagem, mas eu não podia encerrá-la sem antes dizer para você: pense na possibilidade de entregar sua vida para Jesus. O que é que o mundo tem para oferecer? Me diga. Estava conversando com uma pessoa ontem e ela disse: cheguei em casa embriagado, tomei 3 garrafas de vinho fulano de tal, mas eu não queria tomar, mas acabei tomando. Diga escravo, porque só o escravo faz o que não quer fazer. Eu sou escravo de escravo. Mas eu digo, olha, você fuma? Não. Mas você sabe que fumar faz mal, né? É. E por que faz? Escravo. Você sabe que bebida faz mal, né? Faz. Por que bebe? Escravo. Nós somos escravos daquilo que nós não podemos se livrar. Quem tem diabetes foi escravo de quê? Quem tem diabetes foi escravo de quê? Do açúcar. Mano. É. A minha esposa. Foi ela, meu Deus? Não, é uma amiga. A dona da piscina que eu faço hidro. Ela inventou um jejum lá, que ela ficou sem tomar café por 50 dias. Só que ela é escrava do café. Aí ela disse que, como ela prometeu ficar 50 dias sem tomar café, aí ela botava o café na xícara e ficava cheirando. Escravo. Não fica assim. Agora, quem não é livre. Sabe qual é o bom de ter Jesus na vida? É porque você conhece a Bíblia e a Bíblia diz: quem conhece Jesus verdadeiramente será livre. O Calvário nos deu liberdade. Jesus foi preso, mas eu fiquei livre. Jesus foi morto, mas eu fiquei livre. Jesus ressuscitou e eu fiquei livre. Jesus está no céu e eu vou para lá porque Ele nos deu a liberdade. Porque o diabo faz escravo, o ser humano. Mas Jesus faz você ficar livre, livre, livre. Vamos orar? Mas antes de orar, aqui está o pão. E o pão só está em pedaços para que nós recordemos o momento do Calvário. Por isso que cada pedaço desse simboliza a carne de Jesus rasgada por açoites e pancadas. Pai, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de participar da ceia do Senhor. Pai, é uma oportunidade ímpar, única e singular. Pai, que nossos irmãos aqui no sertão possam ter, Senhor, com esta mensagem, a consciência
do compromisso de acreditar, de dar crédito à mensagem do Calvário. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa impactar, Senhor, com a mensagem do Calvário do sertão alagoano, que pessoas venham ter que aceitar, confessar como Salvador, porque o Senhor quer salvar, quer libertar, quer curar. Que com este momento, Senhor, nós relembremos com fidelidade a tua morte e ressurreição, em nome de Jesus. Amém. Calvário, Calvário, ó grande dor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Calvário, Calvário, ó grande dor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor. É desse jeito, a cruz de Jesus nos revela o seu amor. E tendo pegado o pão, agradeceu, deu graças, partiu, deu e disse: tomai e comei. Este é o meu pão que é partido, que é rasgado por vós. Fazer isto em memória de mim. Em nome de Jesus, comemos dele todos. Aleluia. Obrigado, Jesus, por sua morte no Calvário. O Senhor nos deu esse privilégio, essa oportunidade, essa alegria. Tendo pegado o cálice, e deu graças. Pai, obrigado, Pai. Nós acabamos de relembrar do teu corpo rasgado na cruz. Agora vamos recordar do teu sangue vertido até a última gota, Senhor, na cruz do Calvário. Pai, que este momento possa ser rememorado aqui na terra, até que o Senhor venha. Mas depois que o Senhor vier, recordaremos aí no céu. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Deus amou este mundo, deu seu Filho oferecer, ó revelação de amor. O Senhor na cruz morrendo, de nós se compadeceu, ó revelação de amor. Calvário, Calvário, ó grande dor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Tendo servido o cálice, ele disse: tomai e bebei. Este é o meu sangue, que é vertido por vós. Fazemos isso, lembrando o sangue de Jesus vertido por nós no Calvário. Aleluia. Obrigado, Senhor. Jesus maravilhoso, tremendo, santo, justo, lindo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. O Pai olhou o Calvário e o seu Filho abandonou. Ó, revelação de amor. Cristo deu o seu perdão, Filho temor, ó revelação de amor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Meus amados
irmãos, vamos. Quarta-feira nós estaremos aqui. Quem não está vendo, está perdendo. Umas abençoadas reflexões no Evangelho de Mateus. Meus irmãos, vir ao culto é uma demonstração de compromisso com Jesus. Amém? Agradecemos a todos os irmãos de Rosa Luxemburgo que vieram. A Tati está ali escondida ali. Muito obrigado por ter vindo junto com as suas meninas. Aos irmãos que nunca mais tinham vindo. Esqueci não, vou cantar seu hino. E estão aqui. Venham mais vezes, vocês fazem falta, vocês são importantes para nós. Vocês são presentes de Deus nas nossas vidas. Tenha certeza que vocês sempre vão ser bem recebidos aqui. Vocês fazem parte da família vivendo o chamado. Amém? Meus irmãos, vamos orar para encerrar o culto? Irmão Renilson, venha fazer essa oração, por favor. Deus, querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, por esse culto maravilhoso. Ó Deus, em que participamos da Santa Ceia do Senhor, no qual relembramos a sua morte, mas sabemos que o Senhor está vivo e intercede por nós. Querido Deus, que o Senhor possa completar sarando as enfermidades, dando liberdade ao teu povo para ser livre, confiar em ti. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por tudo. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com sua casa, com sua família, com o seu endereço, aonde você for, de onde você vier, aonde você chegar, em nome de Jesus. E você diz: ore pela mamãe da Vanessa, que ela está passando por um processo de saúde um tanto complicado. Relembrei agora. Ore pela mamãe da Vanessa.